Isso na década de 80, entre a década de 70 e 80. As pessoas ouviam barulho e elas começaram a questionar a autoridade religiosa, falando que existia aqui alguma coisa sobrenatural. Começaram a fazer até uma alusão que existia uma serpente, fazendo vínculo à dançarina, né, Luz del Fuego, que foi assassinada, que era filha de Antônio Viváqua, no Rio de Janeiro, né, num crime macabro que parou o Brasil, que mexeu com a imprensa mundial. O túmulo ele existia dessa maneira até ele ser reformado no ano 2000. O túmulo ele tinha correntes, não eram correntes adornadas, eu quero deixar bem claro que não eram correntes adornadas, eram correntes que as pessoas colocaram, ou até funcionários mais antigos colocaram, para segurar as partes laterais, para elas não caírem. Com o passar do tempo, começou a cair até a família reformar. Existia uma passagem da própria população aqui no cemitério municipal. As pessoas que passavam aqui, inclusive eu, quando era criança, vinha com a minha avó, eu passava do lado de lá, que a vovó falava comigo assim: meu filho, não passa aí, que aí tem um bicho aí dentro. Eu falava com a vovó: mas vovó, que bicho? Aí fala que tem uma serpente, fala que tem um dragão aí dentro. Isso foi uma coisa criada pela população local. E eles faziam o quê? Eles recorriam ao padre da paróquia aqui, próxima, né, no Senhor dos Passos, e pedia a ele para vir aqui benzer, para ver se parava aqueles barulhos, que as pessoas ouviam barulho. E o padre vinha, benzia, fazia uma reza, sempre acompanhado de alguns fiéis, né, de alguns paroquianos, e nada mais existia de fato, né, carrega uma carga sobrenatural, porque é sobrenatural isso, né? A família taxada por quatro cargas negativas, né, que eu vejo na minha visão, cargas negativas, né, sobrenaturais de assassinato, assim, tudo é marcado por crimes hediondos e atrocidades, a começar pelo pai, pela filha, pelo sobrinho e pela morte de Aquiles Viváqua também. O túmulo, ele era todo negro, como eu disse, né, no começo. Nada mais ele era o quê? Ele era acorrentado, porque as pessoas falavam, né, que acorrentaram ele para poder prender algo sobrenatural que existia aqui. Nada mais é o que existia o que dentro do túmulo quando ele foi aberto para a reforma. Quando o túmulo foi aberto no ano 2000 para uma reforma, que ele era todo preto, agora ele está todo branquinho, bonitinho. Encontraram o quê? Casas de marimbondo, que fazia o barulho, e várias casas de cupim e muita barata. Quando muita barata está andando dentro de alguma coisa, que eu sempre visito o cemitério, que eu vejo, as baratas elas fazem barulhos andando. Marimbondos também. Então nada mais né, existia uma carga sobrenatural, e nada mais do que falar hoje, né, para vocês sobre o túmulo acorrentado, essa carga sobrenatural que a família carregava, e desmistificando, né, a presença, né, de animais mitológicos, né, como serpentes ou dragões. Então, essa é a famosa lenda do túmulo acorrentado. Tanto é que essa não é o primeiro. Essa aqui é uma dos primeiros, porque existia um outro túmulo acorrentado na parte de cima do cemitério, antes do cruzeiro. Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu. O esposo assassinou a mulher e logo depois ele cometeu suicídio. Durante o velório dele, as pessoas ficaram tão indignadas com isso, porque ele matou os filhos na frente, ele matou a esposa na frente dos filhos, e depois ele cometeu o suicídio. Ele foi velado, que a capela era bem mais lá acima, ele foi velado,
e os próprios familiares tiraram ele do caixão, viraram ele, inclinaram o corpo dele virado para a parede, para ninguém olhar para a cara dele, de tão triste que estava, né, a família. E com o passar do tempo, o túmulo dele também começou a abrir. Foram lá e acorrentaram ele também. Essa aí é a história que eu ouvi, né, de coveiros antigos que eu conversei desde de 1990, que eu sempre fui curioso sobre essa temática, né, de cemitério, que me relataram. E existia, né, a segunda versão do túmulo acorrentado, mas na parte de cima. E o túmulo começou a abrir, as pessoas escutavam barulhos também, tanto é que depois, né, ele foi exumado, quando foi aberto o túmulo dele, tinha a mesma coisa do famoso túmulo acorrentado que eu estou aqui do lado dele.